Que a paz de Jesus envolva todos nós, preparando o nosso coração e a nossa mente para as mudanças necessárias do nosso dia a dia, né? Porque vir no centro é gostoso, né, gente? A gente sente aqui amparado por uma espiritualidade, uma energia, uma harmonia. Só que tudo que acontece aqui é para ser usado amanhã, né? Na hora que o relógio toca e que a gente saia para o preto no branco. Eu vim trazer um estudo hoje, inclusive eu e o Oceano a gente gosta muito, que é voltado ao convívio. Acredito eu que a caridade moral seja, nesse momento, nessa etapa da nossa vida, uma dificuldade maior, né, do que aquela caridade financeira, por exemplo. A caridade das ações. Eu vim falar hoje de relacionamentos na visão espírita, bons relacionamentos, como viver um bom relacionamento. E aí muita coisa a gente sabe como espírita já, principalmente não só como espírita, como qualquer outra crença, religião, doutrina, que a gente vai desencarnar. O objetivo da vida nossa a gente também já sabe, que é melhorar, nos aperfeiçoarmos. Na verdade, todas as encarnações são uma somatória para que no final a gente busque a perfeição. E aí não tem como fazer isso sem convívio. Não tem como a gente buscar a perfeição sem o outro. Que às vezes dá vontade da gente fugir, né? Sair correndo, vivendo lá no meio de uma floresta. E a gente tem que ter a consciência que sem o próximo, sem os defeitos do próximo, a gente não vai conseguir melhorar. Uma outra coisa que a gente não sabe também, quando a gente vê um monte de gente encarnada sentado na palestra, é a quantidade de espíritos desencarnados que são trazidos para a mesma preleção que a gente. Com a diferença que nós já estamos com a oportunidade nas mãos. E eles ainda não. E aí muita gente pergunta assim, olha, mas mesmo com esses relatos vindo de médiuns já conceituados, psicografias autênticas, a gente parece que duvida. Por que eles não estudam lá, então? Por que eles têm que trazer espíritos desencarnados para vir aqui escutar uma palestra de encarnado? Por quê? Porque eles conseguem mostrar quais são as atitudes dos que estão assistindo. Para eles não fazerem igual, ou às vezes para fazer da mesma maneira, quando estiverem aqui, com essa oportunidade. Quais são nossas atitudes? A gente sentado na cadeira de uma apresentação, de uma palestra, preleção ou estudo, às vezes a gente dorme, né? A gente vai se entregando ao sono, mas a palestra é ruim, eu dormi mesmo. A voz do palestrante lá foi me hipnotizando. Isso é falta de interesse. Porque se a gente sentar na frente da televisão, o que está passando hoje em dia, depois a gente volta, é Big Brother? Ninguém dorme na frente do Big Brother. Ninguém dorme assistindo novela, mas na hora da palestra dorme. Porque não é interessante. E aí sabe que hora que acorda? Na hora do passe. Aí na hora do passe desperta. Porque é a hora que veio buscar. E aí isso é mostrado para os encarnados, olha lá, ó. Oportunidade eles têm, você vai ter também. Que jeito você vai fazer? Não bastando isso, eles também conseguem visualizar nossos pensamentos. Isso com acompanhamento dos benfeitores, é claro. Não é qualquer desencarnado que vai vir aqui e conseguir ler o que você está pensando. Aí ele se depara com uma pessoa que está sentada ali, escutando a mensagem, pensando assim, ai, como a minha sogra tinha que estar aqui. Isso daí que está falando aí é para ela. E aí a gente vive falando uma coisa que parece até repetitivo. Nós sentamos em uma cadeira no centro espírita, em uma palestra, ou qualquer tipo de mensagem que a gente receba, e a gente entendeu. No momento que você entende, isso está significando que você acabou de ganhar um presente. Só que aí a gente pega o presente, acha bonito, mas quer que o outro desembrulha lá em casa. Você está sentado aí e fala assim, nossa, meu cunhado precisava disso aí. Quer dizer, você entendeu o chamado. Será mesmo que é o cunhado que precisa? Será que não somos nós? Porque quem entendeu foi você. Quem está sentado é você.
Então somos nós que temos que pegar o presente e desembrulhar. Não é aquele lá em casa, aquele difícil. Aquele difícil não chegou a hora dele ainda. Nós já acreditamos há muito tempo que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. E como que a gente vem parar aqui? Entender o que a pessoa está falando? Chegar até aquela história, a carapuça serviu, me remexo da cadeira porque o negócio é comigo. Graças a Deus ninguém está lendo meu pensamento. E aí a gente resolve falar assim, mas olha, se o outro estivesse aqui, tudo ia melhorar. Então o estudo nosso hoje é voltado ao relacionamento, mas é o que eu tenho que fazer no relacionamento. Porque jogar a culpa no outro, a gente já vem jogando há milênios. A gente sabe que já vem jogando há milênios, por quê? Porque a gente está aqui hoje, senão a gente estaria na condição de benfeitor. Enquanto a gente não pegar, não a culpa não é uma coisa muito legal. Enquanto a gente não pegar o nosso problema, o que está acontecendo de ruim no meu relacionamento, inverter a condição para eu fazer melhor, a gente não vai melhorar. A gente vai continuar colocando o presente no colo do outro. E aí a gente traz aqui, ó. Imagine então como seria aplicando o evangelho numa relação com os pais. Porque é difícil, né? Em certo momento da vida a gente é direcionado pelos pais. Eles nos vestem, eles nos dão o que comer. Só que aí a gente começa a criar um raciocínio, ainda mais o pessoal jovem hoje, só de achar que está com uma tecnologia na mão, a mais que o pai e a mãe, os conselhos do pai e da mãe não servem mais. O pai e a mãe não é... O adolescente não acha o pai e a mãe mais descolado para trocar ideia. Ele prefere trocar ideia com quem? Com o vizinho, com o colega de escola. Isso não só seria uma ingratidão, como uma desconsideração à opinião da única pessoa que mais te ama nessa vida. A gente fala, não, meu marido me ama, minha esposa me ama, mas a gente ama com interesse. Uma esposa e um marido ama até o momento que não foi traído. Traiu, acabou o amor. Agora o pai e a mãe é dar o melhor conselho possível. Mas o meu pai, coitado, você viu que outro dia ele mandou eu fazer? Se você já acha que você consegue discernir o que é bom e ruim para você, ótimo. Mas deixa o teu paizinho com as opiniões dele ainda. E a gente já começa a achar superior. Só que outra coisa, ninguém veio antes de nós por acaso. Se eles nos antecederam, isso foi uma combinação. Nós aceitamos e mais do que isso, devemos ser gratos porque eles aceitaram cuidar da gente. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo traz assim para a gente. No capítulo 14, a piedade filial. Todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna com os pais. Quer dizer, tudo que a gente faz de ruim aí fora, se a gente fizer com os pais, é mais condenável. Devemos lembrar que aquilo que o primeiro caso seria apenas uma falta, quer dizer, se eu tenho algo condenável com algum estranho, é só uma falta. Mas no segundo caso, torna-se um crime. Com os pais, a mesma falta que você cometeu, o mesmo grito que você deu lá no teu trabalho com aquele chefe intolerante, aquele amigo de trabalho, com o vizinho, se você gritar com seus pais, é crime. Com o de fora só foi uma falta, com o de casa é crime. Por quê? Porque além de faltar a caridade, junta-se a ingratidão. Então a gente pratica aí 2 defeitos intoleráveis para quem está buscando a perfeição. E aí, quantas vezes a gente não fala ríspido com nossos pais porque eles não estão alcançando o nosso raciocínio? Quantas vezes que a gente fala assim, que a gente quer uma opinião deles, mas a gente já quer o que está dentro da nossa mente? Quantas vezes a gente deixa de ligar para a mãe e para o pai e fala, eu vou ligar, ela vai começar a reclamar de dor, o meu pai vai ficar com aquela mesma conversa, aí eu não ligo. E aí a gente não liga e só precisava disso naquele dia para ele. Só precisava da sua ligação. Por
que será que tem que existir Dia das Mães, né? Muita gente fala que é comércio. Ah, esse comércio faz de tudo, faz Dia das Mães, Dia dos Pais, mas graças a Deus existe, porque muitas pessoas só lembram das mães nesses dias. É uma ingratidão tremenda. É impagável a dívida com os pais. A gente não pode se dar o direito de falar, ah, mas você está falando de um pai e uma mãe zeloso, o meu não foi. Ah, o seu não foi. Aí a gente imagina que para reencarnar no Brasil, segundo vários livros, a gente sabe que a carteirinha batida, autenticada por Jesus para a gente estar aqui, é uma fila gigantesca. É aquela fila, sabe aquela fila da mega acumulada do final de ano? Que fica todo mundo na fila ali fazendo planos, né? Ah, eu vou fazer isso, eu vou comprar aquilo. A gente é assim para reencarnar no Brasil. Para reencarnar espírita, então, do jeito que a gente está podendo falar do Evangelho abertamente desse jeito, sem sofrer tanto preconceito, a fila é grande. E aí tem um pai e uma mãe ali que já foi explicado para você que ele não ia ser muito zeloso. E sabe por que ele não ia ser muito zeloso? Porque todas as encarnações que foram pais zelosos para você, você foi mimado e agiu sobre orgulho e egoísmo. Então vem pais necessários para a sua evolução. E aí, quando você se depara aos seus 30, 40 anos, que você já pegou uma estrada errada ali atrás, o que a gente faz? Ah, a culpa é do meu pai e da minha mãe, que não me ensinou direito. Não é possível a gente julgar dessa maneira nossos pais. Eles nos deram o melhor. Ah, mas você não conhece meu pai bebia, batia na minha mãe. Mesmo assim, ele concedeu o direito de você vir. Se você está vivo até hoje, é que você não passou fome, não morreu de fome. Então, algo ele te deu. E aí a gente tem que ser grato por essa migalha que possa parecer, mas era o que era necessário para a nossa evolução. Então, se eles falam aqui, você quer ficar de mal de alguém, do teu trabalho, um amigo teu, um vizinho, fica. Mas saiba que se você ficar intolerante com seu pai, porque eu conheço filhos que não conversam com mãe e com pai. E aí, se você quer ficar, mas saiba que você está cometendo um crime aos olhos de Deus. É muito mais condenável que os de fora. E a gente sabe o tanto que a gente tem paciência com os de fora, gente. Aí a gente fala assim, porque quando tem muita afetividade, a gente acaba tirando a sensibilidade, fala o que quer, aponta os defeitos, mas dói neles. Dói porque o tempo todo eles pensam em nos aconselhar o melhor. Então, uma relação boa com os pais, segundo o nosso Evangelho, ou segundo mesmo Jesus, desde lá atrás, é o respeito. É o mínimo que a gente tem que ter com eles. Ah, eu não consigo dar afeto para meu pai e para minha mãe, porque eles não me deram, eu não consigo chegar abraçando e beijando. Tá bom, se é o jeito deles também, mas dê respeito. Respeito. Diga pelo menos uma vez no ano o quanto eles são importantes. A gente compra um cartão pronto no bazar dizendo Feliz Dia das Mães, porque a gente não é capaz de olhar para eles e falar algo que eles nos ensinaram. Isso é ingratidão. A gente não sabe praticar gratidão, a gente não sabe praticar o elogio. E no fundo, o que a gente se defende como? Ele sabe que eu amo ele. Meu pai sabe. Minha mãe sabe que eu amo ela. Já pensou se fosse viver todo mundo assim? Ninguém mais precisa de afeto em casa? Não preciso falar que eu amo. Como é gostoso alguém falar pra gente, nossa, eu gosto tanto de você, porque você é assim, assim, assim. E às vezes com nossos pais a gente nunca fez. E no momento que ele desencarnar, como às vezes foi um pai que não teve muito como dar condição financeira, um estudo para um filho, ou bateu na infância, conheço pais de 70 anos, que quando eles entram no hospital, que eles estão à beira de morte ou algum problema muito sério, eles lembram de alguma surra que eles deu nos filhos lá com 4 anos de idade, 5 aninhos. Fala, nossa, mas já faz mais de 35 anos, você está lembrando isso? Tá, porque está doendo dentro dele. Bastava esse filho um dia falar, ô pai, eu nem lembro disso. Você me educou, pai, eu estou aqui, eu estou vivo, estou bem. Esse pai vai desencarnar sem essa pontinha de culpa. O pai carrega que ele não pôde dar um estudo que o filho queria. Aí o filho vai lá e fala, nossa pai, você foi um pai tão bom para mim, você me ensinou a ser honesto.
ter essa moral, esse caráter. Eu educo meus filhos hoje espelhado no que você fez para mim. Livrou o pai da culpa, a mãe. A mãe da gente quer agradar a gente com comida, né? A minha, pelo menos, é assim. Você acha que eu tenho o direito de chegar algum dia na casa da minha mãe e falar que tem algo salgado demais lá, ou doce demais? Ou que não está do meu agrado? Isso é um pecado. É como ela sabe me agradar, e um dia pode sair mais salgado, mais azedo que o normal. E aí eu uso da minha ingratidão e falo, nossa mãe, hoje esse negócio está ruim, hein? Já pensou? O coraçãozinho dela, ela prepara 1h30 de comida ali para eu comer e eu vou lá e julgo uma salada salgada demais. Isso a gente faz o tempo todo, o tempo todo. E a gente tem que ter essa sensibilidade, que eles nos dão o que eles podem. E aí o que o Evangelho traz para a gente, então, nessa questão dos filhos? O que o Espiritismo nos ajuda? Porque quando a gente fala que a gente é espírita, parece que todo o caroço da manga que aparece na nossa vida é karma. Ai, aquele filho meu é karma, ai, é karma. Que karma? A gente não está sabendo lidar com a situação. Ao invés de eu só achar que quem está na minha vida é um problema, qual a minha responsabilidade com esse relacionamento? Bom, com meus pais eu já sei que eu tenho que ser grato, que eu tenho que ser afetuoso, que eu tenho que ser mais presente, porque eles viram crianças quando eles ficam velhos. Só que a criancinha é cheia, lotada de mimo. Só que eles vão chegando em uma fase que a opinião deles já não é mais importante, eles já não se sentem ativos, então a gente tem que dar mais atenção. Mas e os filhos? Qual a nossa responsabilidade? Aí vem o Livro dos Espíritos, na questão 208, diz assim: os espíritos dos pais exercem influência sobre o filho? Será que o espírito do pai exerce influência sobre o filho? Kardec perguntou. E aí a resposta é: uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Se a gente tem que ajudar um ao outro, imagina então aquele pequenininho que veio no seu lar. A gente coloca filhos, mas a gente pode estender isso a sobrinhos e netos, né? Porque a gente sabe a responsabilidade que tem um adulto na vida da criança. Aí ele continua assim: os espíritos dos pais, por missão de resolver o dos seus filhos pela educação, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Quer dizer, ele não responde assim, ó, o pai tem a missão de desenvolver o filho. Ele fala, o espírito do pai tem a missão de desenvolver o espírito do filho. Por que não falou pai e filho só? Por que ele pôs espírito? Sabe por que ele pôs espírito? É bem leve essa questão. Porque nós cuidamos dos nossos filhos para uma única vida. Se nós olhássemos esses pequenininhos com a responsabilidade de que ele é um ser antigo e necessita da gente ter o olhar de vida eterna, a gente para de mimar. A gente para de olhar para os nossos filhos com dó. A gente olha com amor, mas a gente olha com disciplina também. E é nessa hora que a responsabilidade dos pais está se perdendo. Porque aqui, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os espíritos dos filhos. A comunicação foi muito grande, foi muito delicada, para a gente pegar uma palavra e achar que foi colocada ali por acaso. Nós não educamos nossos filhos como espíritos, nossos sobrinhos, nossos netos. Nós educamos eles como aquele serzinho pequenininho ali, coitadinho. Coitadinho dele, se eu der tudo o que ele quiser. A responsabilidade é grande. Ainda mais a gente que fala do mundo de regeneração e progresso. Quem que é? Você acha que somos nós? Eu não sou. Eu não vou ficar para a semente como minha mãe falava. Não somos nós. A gente só está preparando a gleba ali. Quem vai plantar são eles. E aí ele continua aqui. É para eles, para os pais, os espíritos dos pais, uma grande tarefa. E se falharem, serão culpados. Como não falhar com o filho? Tirando a dó.
Porque o amor que salva não tem dó. O amor que salva uma criança é aquele amor que você vê que ele está fazendo errado e você sabe dizer não. Não com amor. Você vê que ele está caindo no excesso de brinquedo e de roupa e de eu quero e você dá e você sabe falar não. E a gente não está sabendo hoje. A gente está criando eles para essa vida. Essa vida do Brasil que hoje a gente fala que está em crise. Mas vamos colocar então, há 3 anos atrás. Quantos sapatos uma criança não tem? Eu tenho uma filha de 7 anos, eu não estou julgando ninguém, estou falando por mim. Minha filha tem uma sapateira para ela. A avó dá, a tia dá, eu dou, sem necessidade. Aí chega um dia de uma festa, ela abre a sapateira, olha de cima e embaixo. Ai, não tem sapato para eu combinar com esse vestido. E aí, como eu uso a minha responsabilidade? Eu corro no shopping e compro um para usar com o vestido. Será que isso é a responsabilidade de quem está educando um espírito? Não. A gente está educando ela para cá. Aí chega a época da crise, ela não sabe passar a época da crise. E os brinquedos, então? Conheço amiga minha que falou, nossa, menina, para eu poder emprestar um remédio para a vizinha, eu tenho que emprestar escondido da minha filha, que tem 11 anos. Ela nunca deixou sair nada de casa. E você está alimentando isso por quê? Esse egoísmo da criança. Quando eu vou dar brinquedo escondido, eu tenho que dar escondido os brinquedos da minha filha, mesmo que estão saindo para fora da janela. Hoje em dia, cada vez que você vai no McDonald's, você traz um brinquedo para casa, no qual ele não vai brincar. E aí, quando você vai dar, você tem que dar escondido. Não! Tem que dar a sacola na mão dele e mandar ele separar. Ó, pega aí tudo que você não está brincando, põe na sacola que a gente vai levar para quem está precisando. Educar o espírito. A gente deve evitar que nossos filhos assistam coisas que não devem. Datena, jornal que sai sangue, novela que faz apologia a crime, a traição, a dissimulação. Isso a gente tem que evitar. Mas se um dia o seu filho, seu neto, seu sobrinho estiver fazendo alguma gracinha para poder comer, para poder fazer tarefa, pega um daqueles vídeos de Moçambique, daquelas crianças que só se alimentam de mandioca, de que eles têm que fazer educação no chão, porque eles não têm caderno. Isso não vai matar o seu filho, não. Não fique protegendo ele da vida. Isso é educar com responsabilidade. Porque chegou uma lei no qual eles falam que a gente não pode bater. Está certíssima. Mas aí estendeu demais isso. A gente começou a proteger do mundo. E aí, quando chega a certa idade, os conflitos da adolescência acontecem por quê? Porque na adolescência, quando o espírito está realmente encarnado, a gente já perdeu aquela doçura e afabilidade pela criança, e ele sente, mas ele não é adulto suficiente para sair de casa, e não é criança suficiente para sentar mais no colo. O que acontece com ele? Ele entra em conflito. E aquele monte de mimo que você deu em excesso para ele, ele sente. E aí os conflitos aumentam, porque já aumentam pelo organismo. Imagine então no sentido espiritual e psicológico da criança. Então a gente tem que começar a educar as crianças como espírito. O que eu estou fazendo de responsabilidade com tudo que eu estou aprendendo na vida dele? Isso é o que o Evangelho traz para a gente. Como seria então um bom relacionamento com um cônjuge? Esse daí acho que ninguém precisa, né, gente? Todo mundo se dá bem. Ao sinal verde, que é psicografado pelo Franciscano Xavier, pelo Espírito André Luiz, ele traz no capítulo 5, Entre Cônjuges. Eu vou ler por ler, porque eu estou sabendo que aqui em Bálsamo todo mundo se dá muito bem, né? Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e os dotes superiores,
para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Quer dizer, antes de observar os possíveis erros ou defeitos. Erros ou defeitos. Os nossos olhos só veem erros e defeitos. A gente não para pensar a quantidade de qualidade que a pessoa que vive com a gente tem. Porque acabou a paixão, acabou aquele vínculo que a espiritualidade ajudou a gente a manter, aquele pozinho de pirim-pim-pim que ele joga em cima dos apaixonados, e aí a gente começa a enxergar os defeitos. Mas aí, ao invés de falar, eu estou enxergando o defeito do outro, eu falo, a máscara do outro está caindo. E não está. Ah, está botando as garrinhas de fora, está soltando as asinhas, e não é isso. São os nossos olhos que param de querer encontrar a qualidade. A gente vai conversar com os casais, aí você conversa com o marido. Em nenhum momento, naqueles atendimentos fraternais, nenhum momento ele fala onde ele erra. Ai, que a minha esposa é isso, a minha esposa é aquilo. E aí você vai lá conversar com a megera. Só que aí você se depara com ela conta umas coisas cabrosas do marido. Por que será? Porque os dois caíram onde todo mundo cai. A gente só enxerga os defeitos. Não enxerga as qualidades. A gente não perdoa pequenininhos detalhes. O Evangelho traz pra gente, amai os vossos inimigos. E quando a gente pensa em inimigo, naquela época que foi escrito o Evangelho, existia ainda até o duelo, né? Tanto que tem um capítulo do duelo, no qual um homem via a donzela do outro e falava, eu quero pra mim. Vamos duelar amanhã às 3 horas da tarde, se eu te matar, ela é minha. Olha que absurdo. Não estamos mais nessa era, mas a gente vai transferindo o ensinamento. Assim como na época de Jesus, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Fala, gente, mas matava o povo a pedrada, matava. Só que a gente vem transferindo tudo isso e a gente traz a pedra onde? É a nossa língua. A gente não atira a pedra, mas a gente atira a fofoca. E aí então, no caso aqui do cônjuge, o que a gente faz de errado? A gente vê o defeito o tempo todo deles. A gente atira a pedra nele ou nela. A grama do vizinho é mais verde. A gente começa a chamar a pessoa de karma. E aí, às vezes, dá até dó da pessoa, porque ela já faz 20 anos reclamando do mesmo problema. Não seria mais fácil a aceitação do defeito do outro? Não seria mais fácil isso, mas não é. Na verdade, a gente transfere a culpa do relacionamento ruim para o outro. Fala, nossa, se ele mudasse, ia ser tão bom. Não vai mudar, gente. Na nossa mão só estamos nós. E aí a gente também educou o filho como espírito, a gente tem que se colocar como espírito eterno também. Só estou vivendo nesse momento com a pessoa, meu marido. Estou vivendo essa vida com ele. Só. E nessa vida eu exijo que ele seja perfeito comigo. Só que o objetivo da minha vida é eu ser perfeito. Então por que eu quero modelar o outro? Porque eu não entendi as regras da vida ainda. Eu não entendi as regras do jogo. Eu nem entendi que o poder só está na mão da minha mudança. Eu não consigo mudar o outro nunca. E aí você tem dois caminhos. Não estou mandando ninguém divorciar, pelo amor de Deus, fazendo apologia ao divórcio. A gente tem dois caminhos. Ou você tolera esses defeitos do outro, que são exatamente o que você precisa tolerar, ou você não tem amor suficiente por essa pessoa. Então sai. Ou para de reclamar então. Porque a reclamação e o pensamento ruim atrai tudo quanto é vibração ruim ao nosso lado, ao nosso redor. Todo o nosso pensamento cria uma massa, aí a gente vem no centro e toma passe. Sai daqui e reclama do marido e da esposa. Aí vem no centro e toma passe. Não adianta. Enquanto a gente não começar a olhar, enxergar os olhos com bondade no outro, não adianta ficar se energizando dessa maneira.
É difícil, né? Cada um tem o parceiro em casa e vê, porque ninguém aqui acredita que está vivendo com um benfeitor. Está todo mundo vivendo com seres imperfeitos, mas nós somos imperfeitos também. E o que eu estou reclamando? Qual o meu grau de responsabilidade no que eu ando reclamando? Tem mulher que reclama, ai, meu marido precisa de ver, Estela. Ele quer tudo na mão, ele só falta eu mastigar a comida para ele. Mas isso você já faz 20 anos. Qual que é a tua responsabilidade nessa reclamação que você está tendo? Ah, minha responsabilidade é porque eu fiz ele assim. Então, por que está reclamando? E aí vamos ver, então, qual que é a nossa responsabilidade com os amigos? Porque a gente tem. Toda vez que a gente se relaciona com qualquer ser humano que seja, é para proveito nosso, proveito. A gente tem que ser interesseiro. Interesseiro em que sentido? Um amigo, ele traz tanta coisa para a gente, não foi enviado por acaso, a gente já sabe. Que é aquela brincadeira que a gente estava fazendo, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Por que que Deus encosta perto de nós algum amigo? Se o amigo é muito bacana e iluminado, olha o meu interesse aí, eu vou seguir, vou imitar. Agora, e se ele é aquela mala? Gente, vocês querem ver alguém ensinar melhor do que fazer errado? Porque quando a pessoa faz tudo muito certo, parece que fica fora do teu alcance. Mas quando alguém vem e dá um exemplo errado e você vê a pessoa caindo, você vai fazer igual? Não. O melhor professor que a gente tem são esses daí. E aí, além de tudo, a gente usa o nosso interesse para fazer caridade. Que a gente ajuda. Então a gente tem que parar de correr das pessoas que são enviadas para perto de nós. Aquele chato do trabalho, às vezes é esse chato que é a sua oportunidade de ajudar. E aí o que a gente traz aqui, ó? Do capítulo 30 de Respostas da Vida, que também é psicografado pelo Chico e André Luiz, eles trazem nos erros alheios, no capítulo Erros Alheios. Observando-se quão difícil aprender sem errar, saibamos desculpar os desacertos dos outros, tanto quanto esperamos tolerância para os nossos. Vocês já viram aquela amizade que há 3 anos, nem sei se existia Facebook há 3 anos, mas é aquela coisa linda, é selfie, é churrasco, é festa, bastou a pessoa pisar na bola uma vez com você, ou chegou atrasado, ou falou uma verdade na sua cara no qual você não aguentou, que você fala assim, ó, pra mim acabou. Acabou, morreu aquela pessoa para mim. Era amigo, ó, a máscara caiu da pessoa. E os 3 anos que você viveu de amizade com a pessoa, não seria ingratidão? Não seria intolerância? Não seria falta de indulgência, altruísmo nosso para com ele? Será que a gente está sendo tão amigo, tão perfeito assim, a ponto de uma escorregada na bola que a pessoa dá, a gente julga e não quer mais a amizade dele? E somos assim, a gente é cruel. Somos juízes daqueles de bater o martelo e não voltar mais atrás. Com pessoas, às vezes, que gostam da gente. Só que a notícia boa, daquela conversa que a gente está tendo, de ter espírito desencarnado escutando isso aqui, é que a gente tem a oportunidade agora de fazer amanhã diferente. E eles não. Eles ainda não. E aí a gente coloca aqui nos relacionamentos, bons relacionamentos, a gente coloca sogro e sogra, né? Ou o pessoal martelado que é sogro e sogra. Aí vocês colocam no lugar de um sogro e de uma sogra, que eu não sou ainda, minha filhinha tem 7 anos, mas eu pretendo ser uma boa sogra. O que seria uma boa sogra? Entender que minha filha está feliz. Ah, mas aí ela casa com traste, aí ela se relaciona com alguém que não deve. Como que é o meu papel de sogra? Ela procurou. A gente tem que lembrar, é um espírito com livre-arbítrio na mão. Você tem que aconselhar, ó filha, a rua é essa.
Agora, você pegar na mão e caminhar junto, não pode, porque você também tem a sua rua. O nosso dever é mostrar. Ah, então por que a sogra é tão martelada? Ela cria aquele menininho bonitinho, cheio de mimo, de repente vem a nora. A nora não sabe nem lavar roupa. Ai, meu Deus do céu, como é que faz, né? Aí você olha para o seu filho babando naquela nora. E você lá preocupada com a roupa dele. Aí você vai ver, ela não sabe fritar um ovo. E o seu filho lá todo apaixonado e derretido por ela. E aquilo vai te juntando, uma agonia, que ela não vai tratar ele como eu trato. Mas é assim, o filho não é seu, o filho é da vida. Criamos os filhos como espíritos eternos. E aí essa agonia toda passa. Conheço uma senhora, vou contar 2 casos. Uma, esses tempos atrás aí, ela ficou 4 anos pegando no pé da nora. E aí, quanto mais ela pegava no pé da nora e mostrava para o filho que ele merecia coisa melhor, o filho provava para a mãe que não. Não, eu gosto dela, eu gosto dela. Teve um dia que ela chegou em casa, ela falou assim, olha, Estela, eu cansei. Eu vou fingir que eu não estou vendo, porque outro dia eu fui na casa deles e tinha bicho no chão. Ele estava feliz lá, não estava? O que você tem que ver os bichos? Tava ele, ela e os bichos, e daí? Aí ela falou, não, lavei minhas mãos, agora eu atendo ela bem no telefone. Deu 3 meses e ele separou dela. Ô mãe, larguei, não sei, me deu uma coisa assim. Ah, acabou a guerrinha dele com a mãe, tentando provar que ela era boa. Já tem outro caso, de uma amiga nossa, que o filho dela encontrou uma daquelas moças que ninguém quer como nora. Que tem uns bairros pequenos lá em São José do Rio Preto, no qual a fama da pessoa corre. E aí ele se relacionou com essa moça, mas era uma moça boa. Mas a mãe, daquele jeito, ela tinha 70 anos, hoje ela é mais velha. Imagina, né? Fala, o meu filho com ela não, todas do bairro, menos ela, mas era ela que ele queria. E aí começou a fazer churrasco, almoço de família, jantar de família, no qual ela não podia pisar o pé, porque a mãe proibiu. Eram 4 filhos, mas esse, vocês querem fazer qualquer coisa da porta para fora. Ele namorou ela 2 anos. E aí o mocinho janta, ela não participava, ela não tinha o direito de pisar. Sabe o que aconteceu? Ele infelizmente desencarnou. Ele, o filho dela, desencarnou. Um acidente de moto, ele bateu a moto, morreu. E depois ela veio contar pra gente, falou, gente, eu queria ele com qualquer uma, mas eu queria ele sentado aqui. E aí ela se corrói por dentro, pedindo desculpa para ele de ter vivido esses últimos anos, proibindo ele de trazer a moça que ele gostava para dentro de casa. E aí a gente vê, gente, mas o olhar de uma mãe, de uma sogra, de um sogro, é aquele olhar que o filho é desse tamanho, a filha é desse tamanho, mas eles veem ainda de colo. E a gente tem que ter a maior paciência. Com o quê? Com palpite. O que mais irrita uma nora e um genro são os palpites. Mas como evitar os palpites? Não tem como. Eles veem a gente fazendo algo e eles vão falar. Por quê? Porque eles viveram mais que você. Isso é respeitado em muitas tribos, no Japão, em muitas civilizações aí. Os mais velhos são respeitados, mas no Brasil não. No Brasil o velho perdeu a vez. Eu sei mais coisa, eu tenho o Google, eu sei muito. E aí a gente não atura palpite. E a gente fala, o cara é palpiteiro, mas você é intolerante. Porque era para você se pôr no lugar dessa pessoa e falar assim, não, mas está falando para o meu bem. Só não está sabendo o jeito certo de falar, mas está falando para o meu bem. E aí a gente começa a ficar mais tolerante. Aí você imagina, então, se a gente transferisse a nossa vida como se fosse um livro. Um livro. Cada dia da nossa vida a gente escreve uma página. Cada dia escreva uma página. E aí a gente fica feliz quando chega a noite e a gente viu que a nossa página estava desastrosa hoje. Sabe por que a gente fica feliz? Porque amanhã a gente vai lá e a gente refaz. Refaz o quê? Refaz cada capítulo do livro. Um capítulo é pai, a gente estudou aqui, o outro é filho, o outro é o namorado, o marido, a esposa, o outro são os amigos. Nossa, eu errei com o meu amigo, vou pedir desculpa.
Ai, a minha mãe realmente faz 1 ano que eu não trato ela com jeitinho, vou tratar. Vou comprar um presentinho fora do aniversário. E que não seja de casa, né? Vou dar uma coisinha para ela, um agradinho. E aí está em tempo. Porque quando a gente fechar esse livro, quando é que a gente fecha o livro? No desencarne, na morte, não bateu as botas, fechou o livro. Será que a gente vai ter orgulho dos capítulos de relacionamento que a gente escreveu? Porque todos eles, eu não citei todos, mas todos eles a gente tem uma responsabilidade. A gente tem responsabilidade com o vizinho. Por que a gente fala com o vizinho? No momento que você está varrendo a calçada, encosta um vizinho para falar com você. Por que ele veio falar com você? Pode ter sido enviado pelo benfeitor dele, ó, vai lá falar com ela, porque ela tem uma palavra boa para você. Ah, mas você fala, nossa, lá vem esse vizinho malo, você fala. A sua oportunidade de caridade do mês estava ali. Aí você fala assim, nossa, lá vem a Dona Maria falar da enxaqueca. E era a sua oportunidade de caridade. A gente tem responsabilidade com nossos irmãos. Por que você veio antes? Por que você veio depois? Se nada é por acaso. Qual a minha responsabilidade com o meu irmão? Ah, eu vejo ele fazendo muita coisa errada, mas eu não posso falar. Aí a gente pega o evangelho. Como eu devo lidar com crítica? Se você falar para ele, para ajudar ele, você tem que falar com o máximo de sutileza, porque você vai estar dentro da lei de Jesus. Agora, se você for falar para o teu irmão algum defeito dele só para cutucar, fica quieto. Está bem claro assim. Só estou traduzindo para o popular brasileiro. Então a gente tem responsabilidade, porque vai ser cobrado. Na hora que fechar o nosso livro, a gente vai ter orgulho dessa obra. A gente vai bater no peito e falar, nossa, eu vivi uma vida bem vivida. Porque todos os capítulos ali eu sou vencedora. Eu fui boa esposa, fui boa filha, fui boa irmã, fui boa vizinha. Será que estamos sendo? Com quem que a gente não conversa hoje? Quem que a gente está intolerante? Quem que a gente não perdoou ainda? Dá para voltar atrás. Porque escrever a página de amanhã é possível. Acredita que eu sou vidente, viu? Ninguém aqui vai desencarnar amanhã. Acredito eu que amanhã está todo mundo com a oportunidade de mudar. Escrever uma nova página de cada capítulo ali. E cada capítulo é uma pessoa que você se envolveu. Já que nenhuma delas foi à toa. Só que e se o nosso livro se fechar, porque não está nas nossas mãos? A escrita está nas nossas mãos, mas quem vai dar a decisão do fim é Deus. E aí ele dá a decisão, ó, acabou. Fechou a obra, hein? E aí você falou, nossa senhora, de 15 pessoas que eu me envolvi, eu só fiz certo mais ou menos com 3. Sendo que dava para eu fazer melhor. Por que dava para fazer melhor? Porque não depende de você ser mais rico, não depende de você ser mais bonito, não depende de você ter mais intelectualidade, depende só de esforço no amor. Só no amor depende do esforço da gente escrever um capítulo bom da nossa história. Ah, eu terminei com meu marido, terminei com a minha esposa, meu irmão não conversa comigo, tudo bem, mas qual a sua responsabilidade nisso? Se ele tem ingratidão com você, se ele não te perdoa, é com ele o problema, mas o que você pode fazer para mudar essa história? Tem uma amiga minha, que ela faz muito a mãe dela sofrer, porque há 3 anos ela não conversa com a irmã. As duas não conversam. Agora vocês imaginam para uma mãe, churrasco de família, a fulana vai? Vai. Ah, então eu não vou. Aí não vai ela, não vai os netos. Natal, mãe, a fulana tá aí para dar o teu presente? Não, não tá, ela já veio. Ah, então eu vou. Imagina para uma mãe a dor no coração. E aí ela começou a trabalhar isso, começou a ligar para a irmã não atende, começou a mandar recado para os sobrinhos, para ver se desata esse nó. Ela está fazendo um novo capítulo na história do relacionamento dela. Quando ela chegar do desencarne, ela vai abrir o livro dela, eu e minha irmã.
Ah, eu fui muito intolerante, mas no final eu comecei a perdoar, ir atrás dela, mas ela não me perdoou. Aí já é com ela. Aí já é com ela. A nossa parte a gente está fazendo. E isso é por interesse, gente. A gente não aprende a vir aqui no centro, ou qualquer outro tipo de religião, a gente não aprende a ser bom, a gente aprende a ser feliz. Porque uma coisa é ligada à outra. Toda vez que a gente perdoa, ou a gente é melhor, é para a nossa felicidade. É tão simples no recado espírita que a gente vê assim, ó. Eu amo muito meu irmão. Já a minha cunhada, isso é mentira, gente, porque eu amo minha cunhada. A minha cunhada falou, ó, eu e meu irmão temos um caso de amor de outras vidas, é lindo. A programação reencarnatória acontecendo aqui. Porque a gente acha que a programação reencarnatória é uma mesa de mármore que a gente senta lá com um anjo e fica assim, ah, eu quero meu cabelo assim, eu quero vir com a pessoa assim. Não. Hoje estamos fazendo nossa programação reencarnatória. Olha aqui. Tem possibilidade deles querer reencarnar eu e meu irmão de novo? Está concluído. Eu amei o meu irmão me amou. Com quem que eu vou reencarnar, obviamente? Aqui, ó. Minha maninha da próxima encarnação aqui. Isso é tão óbvio pra gente, mas ao mesmo tempo que é tão claro a gente sendo espírita, tá no escuro. A gente fica esperando o outro vir pedir perdão pra gente. E cada vez mais entrelaçando. Aí eu vou ficar 2 encarnações sem ver a pessoa que eu gosto, vindo com aquele terceiro lá, ó. Por que a gente já não resolve essa pendenga agora? A gente assiste palestra, lê livro, mas olha, mesmo a gente tinha que ter um livro. Tem muita gente, os palestrantes vão ficar bravos comigo. Que vem muitos aqui e falam para vocês têm que ler, vocês têm que se educar. Pegue uma única obra de Chico, então já que não gosta de ler, e fala, eu vou praticar essa aqui, ó, todo dia. Você vai se evoluir muito mais do que uma pessoa que sabe de cor e salteado o livro dos Espíritos. Porque o negócio é usar. É chegar amanhã e falar assim, nossa, eu vou fazer diferente, né? Mas por que eu vou fazer diferente? Porque eu quero virar anjo, eu quero agradar a Deus. A gente já vê há milênios de religiões que querem agradar a Deus. Não, vou fazer por interesse mesmo. Eu quero ser mais feliz, eu quero evoluir, eu quero morar em esferas superiores, sim. Não aguento esse calor de Rio Preto, então, nossa senhora. Então vamos fazer por interesse, vamos desatar os nós. Vamos usar todas as pessoas que estão ao nosso redor como escada. Escada. A minha mãe cuidou de mim maravilhosa, mas ela é uma escada para mim. Que jeito que ela é uma escada? Do jeito que eu tratar ela, ou eu subo ou eu estaciono. Que jeito que a gente quer usar o outro que está do nosso lado? Vamos subir, né? Porque estacionar, ó, a gente está estacionado faz muito tempo. Tão estacionado que às vezes a gente não aceita a ideia do perdão. Que a gente acha que perdoar, muitos e muitos anos a gente achou que a gente tinha que perdoar porque era um ato religioso. A gente deve perdoar o irmão, o cônjuge, o pai e a mãe, porque é agradar os olhos de Deus, e não é nada disso. A gente tem que perdoar para se livrar de um câncer. A gente tem que perdoar para sorrir mais, para ter menos ruga. É tudo por interesse. E a gente não entendeu o que faz bem para a gente. A gente ainda acha que a gente tem que agradar a Deus. E Deus está lá. Ele já fez a obra. Estamos aqui, ó. A obra está feita. A obra quer ou não quer evoluir? Quer ir para frente ou não quer? É a mesma coisa de eu fazer uma planta, aguar ela, dar o sol, da terra, porque assim somos nós. Olha a oportunidade de vida da gente. Ele mandou Jesus, depois mandou outros codificadores, mandou um ser perfeito, depois mandou outros, classificando tudo que a gente tinha que fazer para viver bem. Aí essa planta não vai para frente, eu dou água, é o sol, é a terra, e a plantinha fica culpando os outros, fica culpando o adubo, fica culpando a planta do lado. A gente tem que florescer. E parar de culpar tudo ao nosso redor. Porque a gente já está com a faca e o queijo na mão. Ó, obrigado de coração, a paciência de todos. E tenha uma boa noite, gente.